quarto e último vídeo sobre a vida de Ezequiel, um dos personagens bíblicos aí muito conhecidos, inclusive. Tem um livro na Bíblia que leva o seu nome, lá do Antigo Testamento. Então esse é um personagem do Antigo Testamento. Esse é o vídeo número 4. Já gravei o vídeo número 1, vídeo número 2, vídeo número 3 e esse é o vídeo número 4. No primeiro vídeo, descobrimos quem foi Ezequiel. Ele viveu no período dos reinos divididos, ou seja, ele era do reino do sul, reino de Judá, não era do reino do norte, no período em que o reino do sul foi deportado, foi conquistado, na verdade, e deportado parte da sua população para a Babilônia, e Nabucodonosor fez isso em 598. Portanto, antes da destruição de Jerusalém, Ezequiel foi deportado para lá, porque Jerusalém foi destruída em 586, né, antes de Cristo. E lá Deus se mostrou a ele, e Deus referia-se a Ezequiel como filho do homem, e trouxe diversas visões, muitas bizarras, inclusive, para ele. E não se sabe exatamente se a mensagem que ele trazia era para quem estava lá exilado na Babilônia, ou para aqueles que tinham ficado lá na terra, né, lá no Reino do Sul, lá em Israel, em Jerusalém, nas terras do Reino do Sul, em Judá. Daí no terceiro vídeo também tratei sobre a principal visão dele, que foi a visão do Vale dos Ossos Secos, uma das mais famosas visões de Ezequiel. E hoje vamos continuar a partir desse ponto. Então, à medida que Ezequiel continua a profetizar, suas profecias se transformaram gradualmente de mensagens de julgamento, porque era até o momento isso, de julgamento, de punição e de retribuição, passaram a mensagens de esperança e de promessa de um futuro grande para Israel. É uma mensagem misturada, pois Deus diz que o povo, embora seja incentivado pelo que ouve, abre aspas, saberão que um profeta esteve no meio deles, fecha aspas. Quando a destruição chegar, isso está lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 27 em diante. A ordem cronológica dos três grandes profetas é... Então vamos ver qual é essa ordem cronológica dos três grandes profetas ali do Antigo Testamento, que tem inclusive cada um o seu livro na Bíblia, né? Primeiro é Isaías, século 8 a.C., 800 anos antes de Cristo, tem um livro na Bíblia que leva o seu nome. A forte evidência que o livro de Isaías, na verdade, é a combinação das profecias de pelo menos dois homens que tinham esse nome. Um deles teria vivido no século 7 a.C., no início do exílio na Assíria, e o segundo, possivelmente um terceiro, viveu no século 6 a.C., no fim do exílio babilônico. Isso é uma possibilidade também, né? Então, século 8 a.C., Jeremias, início do século 7 a.C., e Ezequiel, início do século 6. Então, esses três grandes profetas, na verdade, compreendem todo esse período das conquistas do Reino do Sul e do Reino do Norte, né? De terem sido conquistados, um pela Assíria e outro pela Babilônia. Então, século 8, Isaías, século 7, Jeremias e século 6, Ezequiel. Interessante. Todavia, existe uma tradição rabínica de que o relato de Ezequiel está fora da ordem no cânon bíblico e não deveria vir depois dos textos de Isaías e Jeremias. Essa linha de pensamento afirma que a ordem deveria ser Jeremias, profeta de sentença e julgamento, Ezequiel, profeta de transição entre sentença e restauração, e faz sentido, né? E em seguida Isaías, profeta da redenção e da esperança. Cara, isso aqui eu acho muito interessante de saber que existe essa lógica na construção dos três ali, tanto em termos de tempo como de mensagem, né? Então Jeremias, profeta de sentença e julgamento. Ezequiel, profeta de transição entre sentença e restauração. E Isaías, que trazia uma mensagem de redenção e esperança. A maioria dos estudiosos concorda que Ezequiel foi o autor do livro que leva o seu nome na Bíblia, né? E que não é o caso com muitos dos livros proféticos. O livro de Ezequiel é uma fascinante mistura de magnífica literatura, rico em belo simbolismo poético e relatórios prosaicos. Não obstante, o estilo literário é consistente o bastante para que haja pouca dúvida de que foi escrito pela mesma mão. Então, o estilo literário ao longo do livro é praticamente o mesmo. O próprio Ezequiel era uma complexa mistura de gênio profético e pura excentricidade. Até porque as suas visões mostram isso, né? Muito diferente mesmo. Bom, com esse vídeo, então, eu finalizo a história de Ezequiel, que eu dividi em 4 partes. Precisei dividir em 4 partes.
E também finalizo os personagens iniciados com a letra E, todos. E no próximo vídeo apenas mencionarei quais foram esses personagens com a letra E. Rapidamente por cima, né? E semana que vem já começa os personagens com a letra F, beleza? O livro-texto que está me ajudando nessa construção introdutória inicial que eu estou gravando aqui no canal, porque esses vídeos são só básicos mesmo, bem, sabe, quando você dá uma pinceladinha para ter uma ideia. Aqui, ó, todos os personagens da Bíblia, de A a Z, esse é o livro, beleza? Valeu!